Só o feedback. Ok, então, boa noite a todos. Tá? Os 14 aqui presentes até o momento, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Os que estão assistindo no momento posterior também, tá? Então, desejo uma boa aula, bons estudos a todos, tá bom? Bom, gente, antes da gente começar a aula propriamente dita hoje, só queria passar um comunicadozinho rápido, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Vocês estão enxergando? Estão enxergando minha tela, gente? Sim. Tá ótimo, tá? Então é o seguinte, acho que vocês já estão se acostumando, né, aqui com o sistema que a gente está trabalhando, metodologia. Então toda semana eu procuro lançar aqui, né, o conteúdo da próxima. É uma forma de eu me adiantar, tá bom? Então, por exemplo, essa semana eu já lancei aqui a aula, com exceção da videoaula, né, obviamente, que a gente grava ao vivo, mas eu já lanço aqui a estrutura, os exercícios, né, da aula da próxima semana, tá? No entanto, pessoal, só queria deixar claro aqui que o meu compromisso é lançar a aula, tá, no dia da aula, tá? Então, por exemplo, a aula do dia 28, o meu compromisso é lançá-la no dia 28. Eu faço o máximo possível para adiantar aqui a estrutura, tá? Mas eu lanço ela, o compromisso é lançar no dia 28. Eu só falo isso para vocês, se por acaso acontecer algum atraso, né, vocês não estranhem, tá bom? Mas não era isso que eu queria falar. É o seguinte, a gente tem que ter 20 eu ia falar encontros, né? Mas na verdade não é encontro. A gente tem que ter 20 aulas, de 2 aulas, tá? 20 semanas, né, de 2 aulas aí, para completar o nosso curso, tá? Isso corresponde a um semestre. No entanto, vocês já devem ter percebido, o nosso semestre, ele começou em uma data meio estranha, né? Ao invés de começar em janeiro, começou em abril. Tá? Então, por quê? Porque teve um período aí no ano passado que o Instituto ele paralisou as aulas, tá? Assim que a pandemia surgiu. Isso aconteceu um atraso nos calendários, tá bom? Então, por isso que ao invés da gente iniciar em janeiro, a gente iniciou em abril. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente está correndo atrás do tempo, né, para acertar esse compasso, né, para que no futuro a gente volte a ofertar aí o início do semestre em janeiro ou em finalzinho de julho, comecinho de agosto, né, como tradicionalmente então, para a gente conseguir fazer isso no futuro, a gente tem que adiantar, né, espremer um semestre em um período menor de tempo, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aí algumas semanas, se eu não me engano, no nosso caso aqui são 3 semanas, aonde nós vamos ter mais de uma atividade por semana, tá? Então, a gente vai ter aqui, vamos dizer assim, 2 tópicos por semana. E é o caso da próxima semana, tá? Então, na próxima semana, dia 28, tá, a gente vai trabalhar com aritmética binária, tá? E no dia 29, que é um sábado, nós vamos ter aqui, nós temos um tópico, uma aula, tá? Que é uma avaliação. Essas aulas extras aqui, tá? Que vão ser lançadas de sábado, essas daqui, pessoal, vão ser totalmente assíncronas, tá? Então, assim, são 3, se eu não me engano. A gente tem essa daqui, que é uma avaliação. O termo avaliação aqui é a palavra pura avaliação. Então, eu não considero isso daqui como uma prova, tá bom? É uma avaliação. Avaliação e prova são coisas diferentes, tá? Não é uma avaliação, é um trabalhinho que vocês vão fazer, tá? E só para vocês saberem, nesse encontro aqui, então, nós não teremos o encontro, vamos dizer assim, ao vivo, no sábado, tá bom? Então, vai ficar aqui
É uma avaliação que vocês vão fazer, tá? Então a descrição dela tá toda aqui, o que vocês vão ter que fazer. Tá? Nessa avaliação aqui, só explicando rapidamente, vocês vão gravar um vídeo apresentando a resolução da seguinte expressão. Então a gente tem aqui uma expressãozinha bonitinha, tá? Falou, nossa, professor, o que é isso? Né? Calma, a gente vai ver a primeira etapa dessa resolução, por exemplo, hoje, tá? E a segunda etapa na semana que vem. E aí vocês vão estar capazes para resolver isso daí. Então, vocês vão gravar um vídeo explicando essa resolução e vocês vão submeter esse vídeo para mim aqui na plataforma. Eu não vou ficar lendo, tá? Aqui estão todos os requisitos. Acho que está bem claro. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Mas basicamente vocês vão gravar um vídeo, entre aspas, como se vocês tivessem indo lá na lousa, tá? No dia da aula presencial, tivessem indo lá na lousa e fizessem a resolução desse exercício, apresentassem a resolução desse exercício aqui, tá bom? Então vocês vão gravar esse vídeo. Rodolfo, não tenho lousa em casa. Não, você não precisa de lousa, tá? Você pode, eu coloquei aqui, tá? Você pode, por exemplo, filmar a tela do seu computador, usar um programa de gravação de tela, tá bom? Isso aí vocês conseguem fácil. Para quem não tem computador, acho que alguns alunos não têm computador, pode, por exemplo, pegar o celular e filmar o caderno, talvez com a ajuda aí de algum parente, né? Vocês vão filmar o caderno, apresentando a resolução. Ou se vocês quiserem, às vezes tem lousa em casa, né? Pode usar uma lousa, pode usar cartaz. Então, fiquem à vontade aí para a maneira como vocês vão apresentar a resolução desse exercício. A questão é que precisa ser em vídeo, tá, pessoal? Precisa ser em vídeo. Eu acho que maneira de gravar o vídeo aqui, pelo amor de Deus, né? É o celular, tá, pessoal? Então, não precisa utilizar outros meios, ter câmera própria, profissional, iluminação, nada disso, tá? Uma coisa assim, bem tranquila. Não estou exigindo que vocês sejam youtubers, tá? Não é isso, tá? Se vocês falarem alguma coisa errada no vídeo, pelo amor de Deus, corrijam, tá? No vídeo ali mesmo. Então, assim, não é para editar o filme, não é para assim, colocar telinha de apresentação no início, colocar musiquinha de fundo, tudo isso eu nem vou observar, tá? Se vocês colocarem, eu vou achar o máximo, porque eu não faço isso nas minhas aulas, tá bom? Mas não há necessidade realmente de perder tempo com isso, né? O principal ponto que eu vou estar avaliando aqui em vocês, o principal ponto, até tá aqui, questão de nota, tá? É o domínio de vocês em relação a isso, tá bom? É o domínio de vocês na resolução desse exercício. Eu quero ver se vocês estão entendendo ou não, tá? Se vocês, né, estão fazendo isso aqui de forma consciente ou não, tá? Então eu vou observar se vocês decoraram alguma coisa, tá? Professor, a gente pega esse tipo de cenário, tá bom? A gente consegue analisar a postura de vocês e verificar se vocês estão entendendo o que vocês estão falando ou não, tá bom? Então vai valer 5 pontos, esse domínio aí de vocês, tá? Aqui tem um resultado correto, obviamente, tá? Então o resultado correto aqui vai valer de 0 até 2,5, tá? Pode ser que você erre aqui no meio, mas depois de errar, prosseguiu aqui de maneira correta, né? Então eu vou avaliar tudo isso. E organização e apresentação, tá? Quando eu estou falando de organização e apresentação, gente, eu não estou falando musiquinha de fundo, tá? Introdução, iluminação, não é nada disso, tá? Eu estou falando principalmente, por exemplo, se você for filmar o seu caderno, tá? Eu quero ver se está apresentável ali no caderno, tá? Eu quero ver se está legível, se no vídeo eu consigo, isso aqui é um cálculo, né? Eu vou conseguir ver o cálculo ou vai ficar a imagem tudo embaçada, né? Então, assim, tem que ser uma imagem clara, né? Que dê para observar ali de maneira tranquila, tá? Para eu poder avaliar. Então, é isso que eu estou falando aqui na organização e apresentação, tá bom? Não é musiquinha de fundo, não é estilo youtuber, tá bom? A atividade é individual, tá? E vou frisar aqui, o vídeo, tá? Vocês vão postar ele numa plataforma de streaming, tá? Tá livre aqui, mas é o mais fácil aqui de todos,
é o YouTube, né, gente? É muito tranquilo colocar vídeo no YouTube. Ah, nunca coloquei vídeo no YouTube. Uma boa oportunidade para aprender, né? Pessoal, é bem tranquilo, é bem fácil, tá? É nível usuário padrão, tá? Não é nada complexo, é feito para ser tranquilo mesmo, tá? E vocês não vão me entregar o vídeo, tá? Eu não quero o vídeo aqui no Moodle, nem tem como anexar o vídeo no Moodle, tá? E eu também não quero que vocês, por exemplo, coloquem numa nuvem e me mandem o download do vídeo, para eu ficar fazendo download aqui. Não. Você vai enviar o link do vídeo lá no YouTube, lá no Dailymotion, tá? Na plataforma que vocês escolherem, tá? Então, é bem simples, tá, pessoal? Fazer o upload lá para o YouTube, para quem nunca fez, é trivial, tá? É super trivial. Então, é isso, tá, pessoal? Então, aqui tá as explicaçõezinhas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Eu vou auxiliar. E a partir do dia 28, ou melhor, do dia 29, né? Vocês têm aí 2 semanas para fazer, tá bom? Na verdade, um pouquinho mais. Eu deixei aqui até dia 13 de junho. Opa, 13 de junho, que é um domingo, tá bom? Então, na verdade, era 2 semanas, era no sábado, mas domingo tá aí também, né? Então, eu coloquei aqui no domingo. Então, tem bastante tempo para fazer, dá para fazer tranquilo, né? Então, não se preocupem aqui em relação a isso, tá bom? Então, só um comunicado rápido. A gente vai ter outras tarefas além dessa, outros sábados que a gente vai ter atividade assim. Mas aí para o sábado, gente, eu vou procurar trazer, tirando essa daqui, algumas coisas mais leves, tá bom? Então, se eu não me engano, no planejamento, até inclusive, deixa eu apresentar aqui o planejamento da nossa aula. Plano de aulas, daqui. Plano de aulas. Isso aqui é outra coisa. Aqui é arquitetura de computadores. Então, isso daqui já está lá no swap para vocês, tá bom? Então, os que estão aqui de laranjinha são sábados, tá? Então, assim, são 3 sábados apenas, tá? O outro vai ser no dia 19 de junho. Eu vou colocar uma aula prática aqui para vocês, onde eu vou apresentar o conceito de máquina virtual para vocês, tá bom? Eu sei que talvez alguns de vocês aí conheçam, sabem o que é máquina virtual, mas tenho certeza também que tem bastante gente que não sabe o que é, tá? Não é algo relacionado diretamente à nossa disciplina, mas tem assuntos, sim, que a gente está abordando aqui durante as aulas, tá? Então, uma aula interessante, é uma aula diferente. Então, no caso dessa aula aqui, apesar dela estar de sábado, o que vai acontecer? Eu vou gravar a aula, o vídeo previamente, eu vou gravar esse vídeo e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a gente não vai ter o encontro de sábado aqui. Tá? E essa outra aqui, dia 17, eu joguei aqui como o desenvolvimento do projeto final, tá bom? Então, eu vou apresentar mais para frente o projeto final para vocês. E aí vocês podem utilizar, vamos dizer assim, essa semana aqui, né? A gente coloca uma carga horária a mais para vocês se dedicarem para o projeto, tá bom? E mais para frente aqui a gente tem também uma aula ao vivo, né, para o desenvolvimento do projeto final, que é a nossa penúltima aula, tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Só para vocês não estranharem aí os sábados, tá bom? Eu não sei como é que os demais professores vão fazer, tá? Mas no meu aqui eu estou jogando de sábado. Eu poderia jogar durante a semana também, outro horário. É uma aula assíncrona, então ela é bem flexível. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Professor, tá me escutando? Tô sim. Eu tenho uma dúvida em relação ao exercício. Você consegue voltar ali no enunciado para eu te mostrar, por favor? Dessa avaliação que eu tô falando? Isso. Peraí. Pode falar. Ali em cima, isso. Aí, ali no cálculo que é para fazer, tem um número em binário e na frente tem os números entre parênteses. O que significa? Isso a gente vai ver hoje, tá? Mas na verdade isso daqui é a qual base, tá? O número que está sendo representado. Ah, tá, Esse entendi. 52 está na base 10. 8 na base 8. 1F na base 16
e esse aqui está na base binária, tá bom? Ah, tá, O entendi. certo seria que isso aqui ficasse um pouquinho menor, tá? Mas o Moodle, ele tem até esse recurso, mas sinceramente eu não achei aqui na hora, aí eu deixei ele aqui assim, tá bom? Entendi. Então é isso. Obrigado. Imagina. Deixa eu ver o Rafael aqui, a pergunta que ele colocou. Professor, o prazo para entregar a atividade é só durante o sábado mesmo? Não, Rafael. O prazo, eu falei, né? A atividade vamos dizer assim, a aula começa no dia 29, tá? Mas o prazo é até é até dia 13 de junho, tá? Então, dentro desse período aqui, você pode entregar quando você quiser. Tá bom? Ô, Ângelo, a sua mão levantada me tá dando um toque aqui. Oi, agora Você quer fazer uma pergunta? Eu não sei tirar a mãozinha. Ô, louco. Agora eu vi. Aí, beleza. Show. Eu tentei. Tranquilo. Você parece o filho de um amigo meu, viu, Ângelo? Assim, olhando assim. Isso é bom? Ah, é bom. Não sei, não é bom nem ruim. Você parece chama Reese. Ele é. Nome chique. Ele é inglês. Ô, louco. Que legal. Ele é inglês. Nasceu na England. Então vamos lá então, tá? Pessoal, vamos prosseguir então aqui para a aula, tá? A aula de hoje é um assunto que alguns de vocês provavelmente já conhecem, tá? Do curso técnico ou de algum outro lugar, tá? Que é a conversão de bases numéricas, tá? Então, na última aula, nós... deixa eu abrir aqui o slide. Deveria ter aberto ele. Tá aqui. Espera só um momentinho, gente. Na última aula, a gente trabalhou, né, a gente foi apresentado, introduzido, né, para as bases numéricas, tá? E eu falei para vocês que, na verdade, existem infinitas bases numéricas. Só que no dia a dia, nós utilizamos 4, tá? No dia a dia, vamos dizer assim, computacional, né? Nós utilizamos 4. Nós utilizamos a base decimal, tá? Nós utilizamos a base binária, nós utilizamos a base octal e nós utilizamos a base hexadecimal. Deixa eu ver se tem um outro slide aqui. Não tem. Tá? Mas, vamos lá. A base decimal, deixa eu deixar aqui mesmo. A base decimal, ela trabalha com 10 símbolos, né? Do 0 até o 9. E é a base decimal que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? Para representar aí os valores. A base binária, tá? Que é, na prática, o que é utilizado pelos computadores, utiliza apenas 2 valores, que é o 0 e o 1, né? E a base octal, né? A base octal utiliza 8 valores, né? Indo de 0 até 7, tá? Então, só lembrando, por que até 7 e não 8, né? Porque o 0 também conta aqui na história. É a mesma coisa que base decimal. Não tem o 10, né? É do 0 até o 9, tá? E a base hexadecimal, ela vai do 0 até o F, né? Totalizando, então, 16 valores. Só que aqui, depois do 9, para a gente não trabalhar com o 10, né? Que seria 1, 0, a gente trabalha com o A, com o B, o C, o D, o E e o F, representando aí, respectivamente, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá bom? Então, a gente foi introduzido essas bases, né? A gente aprendeu que, na prática, no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando as 4 bases, tá bom? Então, tem situações que a gente utiliza as 4 bases, eu apresentei aqui algumas para vocês, né? A base binária nem conta, né? Ela é bastante utilizada. No caso da base octal,
tá? Por exemplo, acho que eu apresentei um exemplo para vocês, as permissões do Linux, as permissões de segurança do Linux são representadas utilizando a base octal, e no caso da base hexadecimal, ela é mais utilizada, né? Então a gente tem, por exemplo, a representação das cores, tá? O IPv6, né, que é representado utilizando o hexadecimal, eu apresentei um exemplo para vocês também. Então, ela é bastante utilizada, tá? Outra aplicabilidade da hexadecimal e da base binária, tá, é em linguagem de máquina, tá? Linguagem assembly, que é algo que nós vamos estudar, compreender um pouco mais para frente, tá? As famosas linguagens de máquina, né? Quando eu vou interagir diretamente com o hardware, interagir diretamente com o processador, tá? Então aí a base hexadecimal e a base binária são amplamente utilizadas também, tá bom? Bom, mas é o seguinte, a questão é, tá? Um valor, ele pode estar, deixa eu vir para cá. Um valor, ele pode estar representado na base X e na base Y, tá? Por exemplo, tá? Em se tratando da base 10, né? Vamos começar aqui com o terreno conhecido, tá? Então, aqui, base decimal, tá? Se eu pegar, por exemplo, o número 3, tá? O número 3. Então, esse 3 aqui, ele está representado, né, na base decimal, tá? Agora, esse mesmo 3, ele pode ser representado, por exemplo, na base binária, tá? Ele pode ser representado na base binária. Então, nesse caso aqui, o 3 acaba virando, né? Eu vou apresentar o valor aqui, depois a gente vai entender por que é isso daqui, tá? Ele acaba virando aqui 1, 1. Não é 11, tá bom? É 1, 1, tá? Então, para a gente poder dizer que esse 3 aqui está na base decimal e esse aqui, 1, 1, está na base binária, a gente pode colocar, e aí vem aquela questão, né? Acho que não lembro quem perguntou, mas a gente pode colocar aqui entre parênteses, tá? Só uma legendinha para indicar qual é a base que ele está sendo representado. Então, o 3 aqui está na base decimal, e esse 1, 1 aqui está na base binária. Por quê? Para a gente não confundir isso daqui com o 11, né? Então a gente entende que isso aqui é um número binário, tá bom? E esse aqui, por exemplo, está na base decimal. Se nós tivermos um número, por exemplo, vou colocar aqui 12, né? E por acaso ele não for apresentado com essa legenda, a gente então subentende que ele está na base decimal. Tá bom? Então, por padrão, é a base decimal. Caso ele tenha alguma legenda, tá? Aqui embaixo, então aí ele vai estar sendo representado na base indicada lá. A questão aqui, gente, é que isso aqui e isso, esses dois itens aqui, representam o mesmo valor, tá bom? Só que em bases diferentes, tá? E aí, o objetivo da aula de hoje é a gente aprender a como nós realizamos a conversão, tá, de um valor que está expressado numa base para outra base, tá bom? Então, por exemplo, fazer essa conversão aqui, o 3 da base decimal para o 1, 1 da base binária. Opa, gente, eu estou falando abobrinha para vocês aqui, me perdoem. Tá? Na verdade, não é 1, 1, é 1, 0. Me perdoem aqui, tá? 1, 0. 1, 1. Deixa eu colocar aqui. 1, 1 é 4, tá? Que é o próximo número, me perdoem. 1, 1, tá? Então, aqui, ó, base decimal e aqui base binária, tá? Então, a gente vai aprender a fazer essa conversão, tá? Então, nós vamos aprender a fazer essa conversão. Então, tem uma série de procedimentos, cálculos bem simples que nós utilizamos para fazer as conversões, tá bom? Mas, desde já, a gente tem que entender que são, na verdade, os mesmos valores, só que expressados em bases
diferentes. Tudo bem, pessoal? Todos entenderam o objetivo da aula aqui? Alguém ficou com dúvida? Se a gente não sabe o porquê, fica difícil. Pode falar, Ângela. Ah, alguém não entendeu? Alguém ficou com dúvida? Nenhuma dúvida, obrigado. Bem tranquilo, eu acho. Beleza. Tá? Peraí, uma dúvida. Claro. O número binário, ele não é tipo grandão, tipo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0? Tipo, por que você colocou só 2 algarismos? Por que 3 é só 1, 0? Porque são só 2, 3 naquele caso. Ah. Agora, depende, por exemplo, né? Obviamente, conforme os valores vão aumentando, viu, Ângela? Conforme os valores vão aumentando, os números binários também vão crescendo, ok? Ok. Agora você pode falar o seguinte também, tá? É comum a gente falar, por exemplo, olha, eu quero pegar isso aqui e representar ele utilizando 8 bits. 8 bits. Que seria, por exemplo, 1 byte, né? Como é que fica nessa história? Bom, então a gente continua. É 0, 1, tá? Só que são 8... Espera só um momentinho. É um 1 mesmo, né? O 3. Ai, putz, pessoal, me perdoem. Eu não sei por que eu... Verdade, perdoem. 1, 0, 1, 0 é 0, 1 é 1, 1, 0 é 2, tá? E 1 vai ser 3. É isso mesmo, me perdoem. Tá? Tô falando... Eu tô acordado desde as 15 para 6, pessoal. Então, a minha cabeça pode ser que falhe um pouco às vezes, tá? Me perdoem aí. Então, assim, ó, 1, tá? E aí, como é que a gente vai representar isso daqui utilizando um byte, tá? A gente complementa aqui com zeros à esquerda, tá? Então, 1, vai ficar 3, 4, 5, 6, né? 6, 7, 8, tá? Então, aqui a gente tem um byte, tá? O que a gente fez foi colocar zero à esquerda, tá? Só complementamos para fins de exibição, tá? A gente poderia falar que, por exemplo, isso daqui é uma palavra da memória, tá? Uma palavrinha lá, uma word da memória, tá? E aí a gente tem esse valor armazenado lá na memória, tá? Mas a gente sabe que esses 6 primeiros bits aqui, tá? Eles vão estar aí com 0, tá bom? Tudo bem, Reese? Reese? Desculpa, Ângela. Cara, você parece bastante ele, sério mesmo. Não, tudo bem. Tá? Obrigado aí quem fez o alerta aí, realmente tá, eu tava certo no começo, tá? Bom, vamos lá então, tá? Então, como é que a gente faz aqui as conversões de uma base para outra, tá bom? Então, tem uma série de cálculos, uma série de procedimentos que a gente vai estar utilizando, tá? São procedimentos bem simples, tá? E, bom, não há necessidade de decorá-los, desde que a gente compreenda, né, o que está acontecendo ali de fato, tá bom? Então, vamos lá, então. Então, o primeiro procedimento que a gente vai aprender aqui é da base 10, tá? Então, um valor que está representado na base 10, nós vamos convertê-lo para uma base x, tá? E por base x, eu estou falando qualquer base, tá bom? Desde que o valor original, tá, estivesse representado na base x. Então, só arrumando aqui, né? Então, 4 é 1, 0, 0, tá? Bom, então vamos lá então. Então, por exemplo, tá, da base 10 para a base 2, tá? A base binária, tá? Então, eu vou pegar aqui um valor. Vou pegar o próprio 4,
Tá? Vou pegar o próprio 4. Então, o que, que eu faço nesse caso? Eu vou pegar o 4 e vou dividi-lo, ele, pelo valor da base de destino. Tá? No caso aqui, é a base 2. Então, eu vou dividir o 4 por 2. Tá? E aí, vamos lá. 4 por 2 vai dar 2. Se vocês puderem me ajudar aí depois, tá, pessoal? Tá? A gente participar, fazer junto. 4 por 2 vai dar 2. E o resto vai ser 0. Tá? Deixa eu colocar o 0 aqui com outra cor, porque, na verdade, o importante para a gente é o resto, tá bom? Então, esse resto aqui, ele é de fundamental importância para a gente. Tá? Então, e aí eu continuo, tá? 2 dividido por 2 vai ser 1, resto 0, tá? 1, resto 0. Então, o que aconteceu aqui? O resultado final aqui, nós chegamos a um valor que é menor que o valor aqui da base, tá? Então, quando a gente chega nesse momento, a gente para, tá? A gente para a divisão. Então, o resultado final, ele vai ser o número aqui, tá? Na ordem inversa, né? A partir aqui do último resultado, tá? Coletando também os restos, tá? Então, o valor aqui final, tá? O 4 em binário vai ser 1, 0, 0, tá? Em binário, tá? Então, é só dividir pelo valor da base de destino. Vamos pegar um outro exemplo aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, esse foi o exemplo 1, tá? Vamos colocar aqui um outro exemplo, tá? Vamos dizer que eu queira converter aqui o valor, vamos lá, 543, tá? Na base decimal para o respectivo valor na base hexadecimal, tá? 543 para a base hexadecimal. Então, utilizando aqui esse procedimento, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor 543 e vamos dividir ele pelo valor da base de destino, que é 16. Tá? 16. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, a gente pode fazer de cabeça o cálculo, mas não tem porquê, né, para a gente. Então, a gente não está querendo aqui testar a capacidade matemática de vocês, tá? Está querendo compreender se vocês estão entendendo o método ou não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma calculadora, certo? Uma calculadora. Deixa eu trocar aqui para binário, deixa eu trocar aqui para decimal, tá? Na calculadora, e vou fazer essa divisão aqui na calculadora. Até vou pegar aqui, vou colocar o modo básico da calculadora para ficar mais fácil. Então, ó, 543 dividido por 16. Opa! Dividido por 16, tá? Pessoal, espera só um pouquinho. Aconteceu alguma coisa aqui. Espera só um pouquinho, gente, desculpa.
Pessoal, voltei aqui. Me perdoe, aconteceu um pequenino acidente. Eu precisei ajudar minha esposa lá. Bom, então vamos lá então aqui, tá? Então voltando aqui, 543 dividido por 16, tá? Deixa eu confirmar, meu áudio está ativado, né? Então vamos lá. Então 543 dividido por 16 vai dar aqui, deixa eu só colocar aqui a calculadora aqui no cantinho, deixar ela sempre ativa aqui, vai dar 33,9375, tá? Bom, eu coloquei aqui o número fracionado, a parte fracionada, mas na verdade, como eu apresentei aqui em cima para vocês, o que interessa para a gente é o resto, tá? E a gente não pode ter o número fracionado. Então eu coloquei ele aqui de propósito, tá? E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode obter o resto a partir aqui do número fracionado, tá bom? Então, basta eu pegar aqui o valor fracionado e multiplicar ele pelo dividendo, tá? Por 16. Eu vou multiplicar e vou chegar em 15, tá? 15. Eu vou deixar esse 15 por enquanto aqui, depois a gente trabalha com ele, tá? 15. Ok, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou apagar esse resto, né? Porque ele não serve mais pra gente. E vou continuar aqui a divisão, né? Então, 33 por 15, né? Acho que fica fácil aqui, né? A gente chegar no resultado, vai dar 2, resto 3, tá? Então, o número final aqui é esse daqui, tá? Deixa eu minimizar aqui a calculadora agora, servir o propósito dela, tá? Então, aqui o número vai ser 2, 3, tá? Só que o 15, esse 15 aqui, a gente não pode deixar dessa maneira, tá? Porque 2315 em hexadecimal é um outro valor que não esse que a gente está procurando. Então, na verdade, o 15, a gente tem que lembrar que o 15, na verdade, é a letra F. Tá? É a letra F. Tá? Então, lembrando, né, o A é 10, o B é 11, o C é 12, o D é 13, o E é 14 e o F é 15, tá bom? Então, deu 15 aqui, a gente tem que trocar, né, o resultado por F, tá? Então, aqui expresso na base hexadecimal, tá bom? Então, assim, é só dividir pelo valor da base de destino, tá? E parar, e coletando os restos, né? E parar quando o resultado for menor que o valor da base, tá bom? Então, com isso, a gente pode converter qualquer valor da base 10 para qualquer outra base, tá bom? Com licença, professor. Opa! Na segunda divisão ali, a base muda mesmo ou eu teria que ser 16? Opa. Eu coloquei 15 aqui. É para ver se vocês estão atentos. Não, me perdoe, tem que ser 16. Tá? Tem que ser 16. Então, o resultado vai mudar totalmente. Para ver se vocês estão atentos, né? Na verdade, eu escrevi errado ali. Tá? Então, vamos lá, então. 33, tá? Bom, 33 por 16, né? Vai dar 2, resto 1. Tá? 2, resto 1. Então, vamos mudar aqui. Então, o resultado, então, vai dar aqui 2, 1, F. Tudo bem? William, né, William? Isso. Obrigado, viu? Dúvida. Imagina. Obrigado. Tranquilo, pessoal?
Então é sempre pelo valor da base, tá bom? Sempre pelo valor da base. Mais uma dúvida. Pode falar. No hexadecimal, o máximo é até o 15, né? O F. Isso. Então, e se a sobra der um número, tipo, 16 pra cima? Não, nunca vai dar. Nossa, Pode ficar tranquilo. isso é com toda a base. Com toda a base vai dar certo. Com toda a base vai dar certo. Ok, Tá? Pode ficar tranquilo. tudo bem. No Tá caso bom? ali não sobraria 16, porque se sobrasse 16 seria um a mais na base, né? Correto? Exato. Não, se sobrar 16, o número 16 É divisível por 16. 16, tá? Em hexadecimal. Então aqui o número está em decimal, então eu quero expressar isso em hexadecimal, tá? Então, como é que faria aqui a conversão? Então vamos utilizar aqui o procedimento, né? Rapidinho aqui. 16 dividido pelo valor da base, né? 16. Então 16 por 16 vai dar 1, resto 0, tá bom? Então 16 em hexadecimal é 1, 0, tá? Então lembrando que isso daqui é hexadecimal. Tudo bem? Tudo bem, agora eu entendi, tranquilo. Tá? Então, assim, não tem risco de aparecer um outro valor aqui. Então, o resto aqui vai dar 18. Não. Se aparecer 18 é porque tem alguma coisa errada. Tá bom? Bom, então vamos lá então. Vamos prosseguir aqui. O próximo procedimento. Tá? Então, agora a gente vai aprender a fazer, olha lá, de uma base X, de uma base qualquer, para a base 10. Tá? Então, notem que é o contrário desse daqui. Tá? É o procedimento contrário. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Tá? Vamos dizer que eu tenho aqui o valor. Tá? Trabalhando aqui com valores pequenos, tá, gente? Mas é só para mostrar, para ficar mais fácil para vocês. Mas a ideia é a mesma para números maiores também, tá bom? Então, isso daqui está em binário. E eu quero converter isso para a base decimal, tá? Sempre para a base decimal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui, tá? E vou pegar cada um deles e vou multiplicar eles pelo valor da base atual, tá? Então, por exemplo, 0, vou colocar eles aqui primeiro, tá? Eu organizo dessa forma, tá, pessoal? Mas vocês podem organizar da forma que vocês quiserem, tá bom? Eu prefiro assim porque fica, eu acho que fica um pouco mais organizado. Então aqui vai ser 0 e aqui vai ser 1, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar eles, tá, pelo valor da base atual. Então 2, 2, 2 e 2, tá? Então multipliquei aqui. E aqui a gente vai, a partir da direita para a esquerda, a gente vai elevar aqui, né, o 2, né, gradativamente, incrementando eles, começando a partir do 0. Então, 2 elevado a 0. Aqui é a casa da unidade, tá bom? Essa aqui é a casa da unidade. Essa daqui é a casa da dezena, então 1, tá? Casa da centena, 2, tá? Casa do milhar, 3, tá? Se eu tivesse aqui um outro valor, vou colocar um outro aqui, tá? Vou colocar mais um aqui, tá? Então, 1, tá? Então, outro valor. Então, como é que ele ficaria? 1 vezes 2 elevado a 4, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Se tivesse mais 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Bom,
No caso, tá, da base binária, tá, quando for 0 aqui, né, fica fácil. Então, é 0, tá? Então, qualquer número vezes 0 é 0. Tá? Então, vou colocar aqui 0, tá? Aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. Tá? 0 vezes 2 elevado a 2 é 0. Tá? 1 vezes 2 elevado a 3 é 8. Né? E 1 vezes 2 elevado a 4 é 16. Puxei eles muito aqui. Tá? 16. E aí, o que eu vou fazer com esses valores? Eu vou somá-los. Tá? Eu vou somar eles aqui. 2 mais 8, 10. Mais 16, 26. Tá? Então, o resultado final é 26, né? Novamente expresso na base decimal. Então, tudo aqui é na base decimal. Um método mais rápido, né, que o pessoal faz, tá? Se a gente não quiser fazer todo esse procedimento, para quem nunca fez, tá? Eu recomendo fazer assim, fazer com calma, tudo mais. Mas um método mais rápido é fazer assim. Então, 1, 1, 0, 1, 0, tá? Então, a gente começa, esse primeiro aqui, ele vale 1, tá? E aí, o que vai acontecendo? Conforme a gente vai passando aqui para a esquerda, tá? O valor, ele vai duplicando. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 8 e aqui é 16. Então, pode colocar aqui 1, deixa eu colocar com outra cor aqui para ficar mais fácil. 1, 2, 4, 8, 16, tá? E aí, aonde tiver 1, eu somo, tá bom? Então, 16 mais 8 mais 2 vai ser 26. Tá? Então, é o método mais rápido, certo? Mas, vamos dizer assim, o método mais completo, né, demonstrativo, é esse aqui de cima. Tá? Bom, deixa eu apresentar aqui mais um exemplo para vocês. Dessa vez eu vou utilizar aqui a base octal. Ou melhor, eu não vou usar a base octal, eu vou usar a hexadecimal, porque as letrinhas elas causam um pouco mais de confusão no pessoal, tá? Então eu vou usar aqui tá? Olha lá. O legal da base hexadecimal é que a gente pode brincar, né, com as letrinhas aqui. Então, ó, CAFE, né, café. Tá? Isso não é uma palavra, viu, gente? Isso é um número. Tá? Mas que número é esse na base decimal? Tá? Então, vamos lá. É o mesmo procedimento. Tá? A gente vai separar eles aqui. E, F, A, C. Tá? Bom, só que aí o que vai acontecer? Né? A gente tem que trocar essas letrinhas aqui pelos valores correspondentes a elas, tá? Então, no caso do E, vai ser 14. No caso do F, vai ser 15. No caso do A, vai ser 10. E no caso do C, vai ser 12. Tá? Então, vou pegar os valores aqui e vou multiplicar eles. Vamos colocar eles aqui na frente novamente. 14, 15, 10 e 12. Vai dar um número bem grande aqui, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro aqui, multiplico. Aqui, então, deixa eu espremer um pouquinho mais aqui, senão não vai caber. Vezes 16 elevado a 0.
15 vezes 16 elevado a 1. Pessoal, se vocês puderem me ajudar aí com as contas, tá? Para a gente agilizar um pouquinho, eu agradeço. Tá? 16 elevado a 2 e aqui 16 elevado a 3. Tá? Então aqui, primeiro, 14 vezes 16 elevado... Fiz a conta. Tá me ajudando aí, Ângelo? Vou ajudar. 14 vezes 16 elevado a 0. Então, qualquer número elevado a 0 é quanto? É, ele mesmo. Hã? É 1. Perdão. Ele mesmo. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá? Então, 14 vezes 1 é 14, tá? Então, vamos colocar aqui. Vou colocar um pouco mais para cá. 14. Bom, 15 vezes 16 elevado a 1 vai ser 16 elevado a 1, 16. 15 vezes 16? 240. Como? 240. 240. Legal. 240. 10 vezes 16 elevado a 2. Vai dar 2.560. 2560. 2560. Tá? E 12 vezes 16 elevado a 3. Vai dar 49.152. 49152. 49152. Legal, tá? E aí, não tem erro. É só fazer a soma. Quanto que vai dar aqui? 560 mais... Pera, vou fazer agora. Mais 9... 240 mais 14... Deu 51.966. Isso, legal. Show. Obrigado, viu, Ângelo? Nada. Não vou te chamar mais de Riz, não, viu? Não, tá tudo bem também, tá? Riz é gamer, ele gosta de jogo, viu? Não sei se é o seu caso. É o meu caso aí. Então, quem sabe um dia vocês não jogam aí, hein? Então, ó, 51.966, tá? Então, CAFE na base hexadecimal é 51.966, tá bom? Pessoal, a base octal é a mesma coisa, tá? O que vai mudar? A única coisa que vai mudar é que ao invés de multiplicar aqui por 16, eu vou multiplicar por quanto? Na base octal? A base 8? Por 8. Por 8. Tá? Então eu multiplico por 8. Tá? Então é a única coisa que muda. Bom, tudo bem, pessoal? Até agora? Tá tranquilo? É bem de boa, na verdade. Eu achava que ia ser bem difícil, né? Não, isso aqui é tranquilo, tá? Não tem erro nenhum. É super fácil, tá? E, bom, com esses dois métodos aqui que eu apresentei para vocês, então da base 10 para a base x e da base x para a base 10, a gente pode converter qualquer valor, tá? De qualquer base para qualquer base, utilizando, tá? Como intermediária a base 10. Tá? Deixa eu explicar isso para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse converter aqui, ó, do F43 em hexadecimal para, eu quero converter aqui para binário, por exemplo. Para binário. Tá? Então, assim, nenhum desses métodos aqui, né, nenhum desses dois métodos aqui, dá para fazer a conversão direta. Mas a gente pode fazer o quê? A gente pode converter primeiro para a base 10 e depois nós convertemos da base 10 para a base binária. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso daqui para vocês? Isso sim. Essa possibilidade tá claro? Até porque não faria sentido, né? Converter um pro outro. Porque tudo que a gente usa é a base 10 em tudo, praticamente. Então. Não, então, mas calma aí. Tá? Calma aí. Porque aqui eu quero assim que vocês interpretem isso como duas ferramentas que vocês podem utilizar, por exemplo, para fazer uma conversão dessa, da hexadecimal para a binária, tá bom? Utilizando a base 10 como intermediária. No entanto, tá, existe um motivo
para que no dia a dia da nossa área nós utilizamos a base hexadecimal e a base octal, tá? Porque a conversão direta entre, por exemplo, hexadecimal e binário e vice-versa, tá? É muito rápido e é muito simples, tá? Então, assim, não existe necessidade da gente utilizar a base decimal aqui como intermediária no processo. A gente pode fazer, sim, uma conversão direta, tá? Entre as bases, tá? Entre a base hexadecimal para binária e vice-versa, e entre octal para binária e vice-versa, tá bom? Então vamos colocar aqui, tá? Entre as bases, né? Hexadecimal e binária, e entre octal e binária, tá bom? Então esse tipo de conversão aqui é o que a gente acaba utilizando mais no nosso dia a dia, tá? Porque são conversões muito rápidas, novamente, são conversões muito rápidas, e é uma forma de eu expressar um valor muito grande em binário em um número menor, tá bom? À medida que eu vou aumentando a base, o número tende a diminuir, tá? Aqui a gente tem um exemplo disso, ó, por exemplo, esse valor aqui, né? Na base decimal, eu utilizo 5 dígitos para expressar ele. Na base hexadecimal, eu utilizo apenas 4. Tá? Se eu pegasse e convertesse esse valor aqui para binário, eu iria precisar, esse mesmo valor aqui, eu iria precisar de 16 dígitos em binário para representar ele. Tá? Ou seja, à medida que a base ela vai diminuindo, o número aumenta. E à medida que a base vai crescendo, o número diminui. Tudo bem, gente? Tá? Então, assim, como que a gente converte, então, entre esses caras aqui? Né? Então, vamos aprender aqui. Tá? Uma coisa bem simples. Tá? Então, vamos utilizar esse valor aqui mesmo. Tá? Eu quero converter aqui, então. Deixa eu apagar aqui só, né? Para a gente não... Eu quero converter F43 para binário. Então, como é que eu vou fazer? Deixa eu colocar ele aqui. F43, né? Em binário. É o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender é que cada dígito em hexadecimal equivalem a 4 dígitos em binário. A 4 dígitos em binário. Tá bom? Então, vamos colocar aqui 4 dígitos em binário para cada um desses 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu vou colocar aqui com cores diferentes para a gente poder identificar aqui. 1, 2, 3, 4. Aí, por fim, o último, uma corzinha aqui diferente, vou colocar vermelho. Não, vou colocar... E agora? Vou colocar, pode ser o vermelho, tá? Vamos colocar o vermelho mesmo. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 4 aqui, né? 1 para cada dígito aqui. Tá? Então, esse aqui é o F. Deixa eu escrever aqui com a mesma cor, né? Esse é o F. Esse é o 4. E esse aqui é o 3. Tá? Bom, e aí é o seguinte. Cada um desses dígitos aqui vai representar um bit. Um bit. Tá? Porque, novamente, nós queremos converter para a base binária, tá? Então, cada um deles aqui vai ser um bit, vai ser um dígito em binário, tá? E aí é o seguinte, cada casinha aqui, ela tem um peso, tá? Então, essa daqui é 1,
essa é 2, essa é 4, e essa daqui vai ser 8. Essa vai ser 1, essa vai ser 2, essa vai ser 4, e essa vai ser 8. Essa vai ser 1, essa vai ser 2, essa vai ser 4, e essa daqui vai ser 8. Tá? Então, por que 4 dígitos? Tá bom? Então, porque se a gente pegar, por exemplo, o F, tá? Que é o valor maior em hexadecimal, e converter ele para binário, tá? E aí, para fins de comprovação, a gente poderia passar esse daqui para decimal e depois converter para binário, tá bom? Eu não vou fazer o procedimento aqui, mas bastaria, então, a gente utilizar os métodos lá de cima para fazer a conversão, só para fins de comprovação. A gente chegaria nesse resultado aqui, ó, 1, 1, 1, 1. Tá? Então, o maior valor em hexadecimal, tá, precisa de 4 dígitos em binário para ser representado. Tá bom? Precisa de 4 dígitos em binário. E aqui, como é que a gente vai fazer a conversão? É bem simples, tá? Então, esse daqui é o 3. Tá? A gente vai se perguntar quais bits eu preciso ativar aqui para chegar no 3. Bom, então esses bits vão ser... Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Vou colocar com cinza. Então a gente vai precisar do 2 e precisar do 1. Por quê? 2 mais 1 é 3. Então, vou colocar 1 aqui neles. E no restante eu vou colocar 0. Tá? Esse dígito aqui, ó, 4. Quais bits eu preciso ativar para chegar a 4? Então, é só o 4 aqui, né? Então, eu só vou colocar o 1 aqui no 4. O restante, eu vou deixar 0. Tá? E aqui o F, a gente tem que lembrar, então, que o F é 15. O F é 15. Então, quais dígitos eu preciso para chegar no 15? Né? Então, eu vou precisar de todos, na verdade, né? 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Tá? Então, eu vou colocar 1 aqui em todos. Tá? Então, ou seja, tá? O resultado final aqui, tá? Esse número F43 em hexadecimal, em binário, ele é 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Tá? Tá aqui o resultado final. Bom, então a conversão é muito rápida, tá? De um para o outro. E o contrário? Como é que a gente faria o contrário? Então, eu vou pegar o mesmo número aqui para a gente entender como é que a gente faria a conversão do contrário, tá? Então, vou replicar ele aqui embaixo. Tá? Então, vou colocar aqui 1, 1. Sir, Oi? uma observação. Então, basicamente, o máximo que um número, tipo, o maior número que pode ser escrito em binário é 1, 1, 1, 1, e o maior número em hexadecimal é 15, que é o F. Para um dígito. Para um dígito, é. Para um dígito. Tá bom? Entendi. Em se tratando de uma conversão de hexadecimal para binário. Tá? Num A gente dígito vai ver só, que... o máximo que a gente consegue é 1, 1, 1 ou 15, que é F. Isso. Entendi. Isso. Né? Por quê? Porque F, né? Eu coloquei aqui, F é 1, 1, 1, 1. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Beleza. Então, estou replicando ele aqui embaixo, tá? 0, 0, 1, 1. Né? 0, 0, 1, 1. Então, vamos supor que eu não soubesse o resultado, tá? Eu não sei aqui, eu quero converter ele para hexadecimal. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer direto aqui, pessoal, tá? Para ficar mais rápido, tá? Eu vou, começando aqui da direita para a esquerda, eu vou quebrar
tá? Esse número aqui em binário em grupos de 4 bits. Tá? Então, aqui tem um grupo. Aqui tem um grupo. Aqui tem outro grupo. Tá? E aqui nós temos o terceiro grupo. Tá? Nós temos aqui os 3 grupinhos. Bom, e aí o que eu vou fazer? É só eu lembrar do peso que cada um deles tem. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma cor verde, né, nesse caso aqui. Então, ó, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Tá? Coloquei os pesos. O que eu vou fazer? Eu vou somar aqui os valores, tá? Aonde o bit 1 estiver presente. Então, por exemplo, aqui, né? Então, ó, 2 mais 1 é 3. Aqui eu só tenho no 4. Então, 4. Aqui, todos eles estão presentes, é 15, e 15 é F. Então, F, 4, 3. Tá? A gente chegou, então, no mesmo valor. Tá? Pode acontecer, por exemplo, tá? Vamos dizer, então, que vocês estão convertendo aqui um valor em binário e deixa eu colocar aqui um valor próximo a esse. Vamos supor que vocês tivessem aqui esse valor aqui, ó, 1, 1. Eu tivesse esse valor aqui, quisesse converter ele para hexadecimal, tá? Então, vamos utilizar o procedimento que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou separar aqui em grupos. Estou começando daqui, ó. 4, né? Aí eu vou colocar aqui mais um. 4. Ok, tá? E aqui sobrou 2. Tá? O que eu faço nesse caso? Não tem problema, tá? Isso aqui é o resto. Caso você queira complementar, você pode colocar 0 aqui, tá bom? Não tem problema. 0 à esquerda, né, gente? Já ouviram falar? 0 à esquerda, né? Então, cara, lá é um 0 à esquerda. Não tem problema, não faz diferença, tá? Tanto faz você colocar como não colocar. Se você quiser colocar para ficar mais seguro, pode colocar, tá? E aí é só fazer a conversão, né? Então, é só lembrar aqui, né, dos valores. Então, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Tá? Então, aqui vai ficar 2, né? 2. Aqui vai ficar 8 mais 2, 10, mais 1, 11. 11 é a letra B. É a letra B. E aqui, 2 mais 1, 3. Então, 3B2. Tá? 3B2. Então, resultado final aqui. Tudo bem, gente? Perfeito. É bem mais fácil converter desse jeito do que fazer na base 10 e etc. Isso, é bem tranquilo. Restante da turma? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver um momento é agora, tá, gente? Tranquilo. Tenho uma única dúvida. Pode falar. Em qualquer se você estiver escutando música, desculpa que é o vizinho, tá bom? Mas... Não dá pra... que bom, então. Em qualquer conversor de texto para binário na internet, eles usam 8 algarismos no conversor. Em qualquer conversor da internet. Tipo, se você vai escrever o número 3, eles convertem para 0011, 0011. Em vez de ser só 4, eles usam 8. Por quê? Porque 8 é um byte. Tá bom? Ah. É um byte. Então, provavelmente, a gente está tratando de caractere aí. Você está falando de caractere, não é? Sim, ou sim, não? o 3, por exemplo. Então, aí, no caso de caractere, no caso do ASCII,
né, que é um dos mais utilizados aí no mundo, eles representam com 8 bits, né, 1 byte. Então eles complementam com 0 à esquerda. É que, Tá no bom? caso, não complementa com 0. No caso, faz tipo 0011, 0011. Tipo, ele repete o grupo de 4 2 vezes, entendeu? Ah, mas isso é uma coincidência. Tá? Porque o ASCII, ele trabalha com código. Tá? Então, assim, pode reparar lá, tá? Então, é um código decimal. Na verdade, é um código que pode ser representado em decimal, em hexadecimal, em octal, tá? Ele é um código, tá? E aí você pode intercambiar entre as bases esse código. Tá? Se ele está repetindo os 4, é uma coincidência. Faz sentido porque ele pede o tipo de conversão, né? Tá escrito aqui ASCII, o TF8. Isso, que é um padrão também, tá bom? O TF8 é o que a gente utiliza aqui na América Latina, que inclui... É basicamente o ASCII e vai incluir aí os acentos, né, os caracteres da América Latina. E esse o TF8 significa que ele vai usar 8 algarismos, né? 8 casinhas. Isso, mas o ASCII também utiliza, tá? Tá bom, perfeito. Só queria entender isso, que repetiu mesmo o 11 2 vezes. Que é um byte, tá bom? Perfeito. Beleza, boa pergunta. O pessoal tá falando que tá tranquilo, então tá bom, pessoal. Então, esse daqui é a conversão de hexadecimal para binário, tá? Agora ficou faltando do octal. Só que do octal, gente, se vocês entenderam aqui bem, então do octal é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Oh, meu Deus do céu. Peraí, tô tirando aqui o caderninho. Não quero tirar o caderninho. Quero criar uma nova página. Nova página, depois. Aí. Então, vamos dizer aqui que eu queira converter, então, entre a base 8 e a base binária, tá? Então, a base 8 é a mesma ideia, é a mesma coisa, tá? Então, vou pegar um número aqui da base 8 para a gente ver. É um número aqui, por exemplo, 6, 5, 3, tá? Em octal. E eu quero expressar esse valor, então, em binário, tá? Então, é a mesma ideia. Eu vou pegar aqui os valores. 6, 5, 3, tá? Só que a única diferença é que ao invés de 4 bits para cada dígito aqui em octal, nós temos 3 bits apenas. Tá? Então nós teremos 3 bits. Por quê? O 7, tá? Então só para explicar da mesma forma que eu expliquei aqui na questão do F, né, que é o maior dígito em hexadecimal, na base de octal, o maior dígito é 7. Tá? E se nós fizermos a conversão para binário, a gente vai perceber que 7 é 1, 1, 1. Tá? Ou seja, são 3 bits, né? E agora que a gente já está se acostumando com os pesos, é só a gente ver aqui, ó, 1, 2, 4. Somando aqui, a gente vai chegar em 7. Tá bom? Então, por isso que são 3 bits. Eu vou apagar aqui, gente, para poder prosseguir com a resolução, tá? Então, vamos lá. Então, 3 dígitos. Então, 3 dígitos aqui. Depois eu acerto aqui, né? 3 dígitos aqui. Opa! 3 dígitos aqui. E, bom, ficou meio apertado aqui. Acho que eu vou jogar ele aqui no canto, tá? Vou jogar ele aqui. 1, 2, 3. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, esse aqui é o 6. Esse é o 5. E esse aqui é o 3, tá? E, bom, eu vou colocar os pesos deles aqui embaixo, tá bom? Dessa vez. Então, esse aqui, ó, peso 1, 2, 4. Aqui, 1, 2, 4. 1, 2, 4. Pessoal, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Só que eu só coloquei aqui embaixo dessa vez, tá? É só o layout que tá diferente aqui, tá?
E aí, bom, para eu expressar o 3, quais bits que eu preciso ativar aqui, né? Então, é o 2 e o 1. Então, 1, 1, 0. Tá? O 5 é o 4 e o 1, né? 4 mais 1, 5. Então, 1, 0, 1. O 6, 4 mais 2. Né? Então, 1, 1, 0. Tá? Então, o resultado final aqui foi 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tá? E aí o procedimento inverso, né? Vamos fazer aqui o procedimento inverso. Eu vou utilizar essa própria estrutura aqui, tá, gente? Então, vamos lá, então. Vamos supor que a gente não soubesse que fosse 6, 5, 3. Então, eu separo aqui em 3 grupos. Né? Então, aqui, ó. Ou melhor, em 3 grupos não, gente, desculpa. Em grupos de 3, né? Em grupos de 3 bits. Tá? Coloco aqui também. Tá? E coloco aqui. Tá? Então, 3 grupinhos. Tá? E aí eu tenho que lembrar dos pesos. Né? Então, aqui é 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Tá? E aí eu vou somando aonde eu tiver o bit 1. Então, aqui, né, 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 4 mais 2, 6. Tá? Então, 6, 5, 3 em octal. Tá? Então, bem simples fazer a conversão direta entre eles. Isso daqui, base octal, base binária, vice-versa, base hexadecimal, base binária, são bastante utilizadas, tá bom? Especificadamente, mais ainda, tá? Utilizando a base hexadecimal. A base hexadecimal, ela é mais preferível, tá? Sinceramente, eu conheço, não sei se alguém conhece aqui outra aplicabilidade, tá? Mas da base octal, da base 8, tá? A única representação que eu conheço dela é aqui, ó. Isso daqui, gente, só a nível de curiosidade, eu apresentei na última aula, tá? Mas explicando um pouquinho mais, isso aqui é um diretório, tá bom? Uma pastinha, tá? Então, se eu abrir aqui no ambiente gráfico, eu vou ver a mesma pastinha, tá? Então, tá aqui, tá? Isso aqui que eu estou no modo texto, é uma pastinha. E aqui são as permissões, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Opa, perdão, foi sem querer. Não, tranquilo. Aqui são as permissões, né, de acesso a essa pastinha. Então, que usuário do sistema pode acessar ela, o que pode fazer, pode ler, pode alterar, pode listar o conteúdo lá dentro, o que ele pode fazer, tá? Então, as permissões estão aqui. Tá? Essas permissões, se vocês perceberem aqui, elas, deixa eu tentar dar um zoom maior aqui, elas obtêm um padrão aqui. Então, RWX, depois RWX e depois R aqui tracinho X, tá? Quando a gente tem a letrinha, isso significa presença da permissão. Tá? Quando a gente não tem a letrinha, por exemplo, aqui e aqui, significa ausência de permissão. Tá? R é leitura, no caso de um diretório. R é leitura, acesso ao diretório. Então, aqui no caso, o usuário pode acessar. W é escrita, tá? Mas indica a alteração, tá? Então, a alteração do diretório. Então, tudo que é escrita aqui é alteração, tá? E X é de execução, tá? E no caso de diretório, é uma permissão que permite listar, ver o conteúdo que está dentro dela, tá? Então, ela se divide aqui em 3 grupinhos, porque elas são aplicadas a usuários diferentes, tá? Eu estou explicando meio rápido, gente, porque assim, é só para vocês terem uma noção realmente, tá? Então, esse aqui é o usuário dono do diretório, tá? Que é o usuário Rodolfo, aqui no caso. RWX é o grupo padrão do diretório, tá? Que é um grupo que também se chama Rodolfo, tem um grupo que chama Rodolfo, tá? E esse aqui são os outros usuários do sistema, tá? Então aí por aqui a gente tem uma ideia do que quem pode fazer o que nesse diretório, tá? E aí, deixa eu logar aqui como usuário root para a gente ver a permissão.
tá? Então, vamos supor que eu queira alterar aqui essas permissões, tá? Então, tem um comando chamado chmod, aqui no Linux, tá? E aí, o que acontece? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. RWX, 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 tá? Então, esses três grupinhos de letrinha, tá? Eles representam aqui as permissões na base octal, tá? Então, esse X aqui é 1, esse W é 2 e esse R é 4, tá? E aí se repete, tá? 1, 2, 4. 1, 2, 4, tá? Então, vamos dizer que eu queira deixar as permissões ali dessa forma, tá? WX, R, traço X e traço, por exemplo. Pode falar. Essa sequência de RWX é em qualquer Linux, porque eu uso Ubuntu. Como é que eu vejo como é que eu consigo ver aqui? Qualquer Linux, tá? Qualquer Linux. Para você ver a permissão, você tem que fazer ls-l, tá? -L. Aí ele vai listar aqui o nome do conteúdo onde você tá, plus algumas informações adicionais aqui, tá? Eu só tô querendo mostrar para vocês, gente, isso aqui vocês não têm necessidade de decorar, tá bom? Eu só tô mostrando uma aplicabilidade para vocês, tá? Então, vamos dizer que eu queira, cadê aqui? Aplicar essas permissões aqui, tá? Então, o que eu tô falando aqui, basicamente? Eu tô falando que o dono pode fazer tudo, aqui, o grupo padrão pode ler e acessar, mas ele não pode alterar nada, e os outros usuários não podem fazer nada. Tá? Eu tiro a permissão aqui deles, né? Então, tirei a permissão aqui totalmente deles, tá? Então, como é que fica aqui? Então, aqui no caso, esse grupo aqui, tá? Como eu estou tirando toda a permissão, então eu coloco como 0, tá? Como 0. Aqui, ó, RWX, então 4 mais 1, 5, tá? O W aqui, que é o 2, eu não vou utilizar. Então, 4 mais 1, 5. E aqui, como eu estou usando todas as permissões, né, vai dar aqui um total de 7. Então, a permissão final ficou 750. Tá? Para alterar a permissão, eu venho aqui, chmod 750 Arduino. Aperto Enter. Cuidado aí, viu, Ângelo? Não vai mexer com essas coisas, não, que é perigoso. Então, aqui, ó. Eu ia fazer, só que você mandou não fazer. Não, eu ia cuidado. Você não vai repetir o que eu tô fazendo, não. Né? Porque vai que você faz alguma caquinha aí, depois você vai me xingar aí o final de semana aí. Vai ter que formatar o computador, hein? Tudo bem, eu vou fazendo agora. Então, ó, alterei a permissão, tá? Alterei a permissão aqui, né? Ó, aqui em cima, ele tava com a permissão original, e aqui em cima, né? Eu alterei a permissão, né? Utilizando aqui octal. Então, isso exigiu um conhecimento aqui da minha parte de números octais, tá bom? Então, só uma aplicabilidade aqui para vocês verem, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Então, da aula de hoje, era isso que eu queria passar para vocês, essas conversões. Tem alguns exercícios lá para vocês fazerem de conversão, tá? E assim, tá? Que fique bem claro, tá? No exercício, eu quero ver o procedimento, eu quero ver os cálculos que vocês estão fazendo. Tá bom? Então, vocês podem utilizar a calculadora para auxiliar vocês, mas eu quero ver os cálculos, tá bom? Porque, assim, pessoal, a gente não está escondendo isso, né? Desde a aula passada, tá? Eu posso usar uma calculadora aqui do Windows, no meu caso do Linux, mas do Windows também tem, tá? E pegar aqui, por exemplo, ó, o valor 540 em decimal, tá? Então, aqui, ó, na base octal, tá? 1034, na base hexadecimal, 21C, tá? Aqui ele está sendo representando aqui, né, o valor em binário, tá? Então tá aqui, se eu quiser converter direto aqui,
É só, bom, tem que apertar o Enter aqui no caso, né? Então, aqui, quero converter para octal, tá? Converto para octal. Quero converter para hexadecimal, ele converte. Quero converter para binário. Então, assim, vim aqui fazer isso na calculadora, até minha mãe, que não tem noção nenhuma, né? Se eu mostrar para ela, ela faz. Tá? Então, assim, não é isso que eu quero de vocês, tá? Eu quero ver o procedimento, tá? Então, mas utilizem a calculadora, tá? Para conferir, para tirarem a prova, para auxiliar vocês, não tem problema nenhum. Mas eu quero ver o procedimento, tá bom? Então, se não tiver procedimento, pessoal, eu vou pedir para refazer, tá bom? E até que você refaça, você vai ficar com falta na aula, tá bom? Só esse alerta aí, tá? Para que vocês entreguem aí, então, corretamente, tá bom? Tudo bem, brigadão. Beleza, gente. Então, mais alguém tem uma pergunta? O Ângelo participa bastante. Obrigado, viu, Ângelo? Não, é que eu gosto muito de matemática, etc. Eu acho muito da hora, mano. Que legal, que legal. O Ângelo participa bastante. Aí o pessoal também tá atento aí. Obrigado aí Peço desculpas novamente aí pelos errinhos que cometi lá, escrevi os valores errados no começo da aula. Tá? Mas acontece, tá? Que o professor também erra às vezes. Tranquilo, professor. Professor, tem eu não sei se você percebeu, mas tem uma... Na caixa que a gente pode, assim, aqui levantar a mão e tudo mais, tem um curtir, tipo um ok, né? Um joinha. Vou até dar um agora. Então, às vezes você pergunta assim, tá tudo bem? Eu aperto esse ok para basicamente dizer que sim. Para mim, quando alguém faz isso, aparece aqui. Eu não sei se para o senhor aparece. Você está usando o aplicativo, Lucas? Não, estou no computador mesmo. No computador, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu trabalho com Linux, e o Linux ele tem o aplicativo do Teams, tá? Mas eu acho que a Microsoft é meio preconceituosa com o Linux, e o aplicativo do Teams ele não funciona direito no Linux, tá? Ele tem vários problemas, tal. Então eu uso o browser, não sei se vocês percebem, eu tô aqui no Chrome, tá? Tanto que o Teams nem funciona no Firefox, não, eu nem instalaria o Chrome aqui. Então eu sei dessa função aí do joinha, mas eu não tenho. A única que eu tenho é erguer a mão. Eu também não tenho joinha porque eu uso o Ubuntu, pelo visto. Agora eu não sabia que era o preconceito aí. A gente fala preconceito de brincadeira, né? Mas talvez seja mesmo. Então, eu comentei justamente por isso, porque assim, na verdade eu sempre fazia isso, e aí foi nessa aula que eu reparei que, tipo, você mostrando a sua tela, eu vim aqui, dei um curtir, ó, por exemplo, agora dei de novo um curtir. Tipo, não aparece. Eu não vejo, ó. Olha lá, eu não tenho como... Mas então, aí, ó, vamos testar só o levantar a mão. O levantar a mão aparece, vai lá, levanta. Levantar a mão aparece. Olha lá, apareceu, ó, aqui, ó, levantar a mão, né? Mas ele também, assim, não me alerta, por exemplo, se eu estou em outra janela, ele não me cutuca para falar, olha, alguém levantou a mão ali na videoconferência, né? Não sei se no aplicativo faz... Mas, pessoal, bom, a maioria dos meus colegas professores, acho que não é a maioria, é meio 50-50, tá? Metade dos professores do IF utilizam Linux e a outra metade utilizam Windows. Tá? Bom, eu não estou sozinho ali, acho que os professores sofrem junto comigo. Faz sentido, né? Hã? No curso de programação faz sentido bastante gente usar Linux. Pessoal, é o seguinte, tá? Para fins de desenvolvimento, tá? É interessante que a gente desenvolva no ambiente mais próximo da onde a aplicação vai ser executada, tá? E hoje, por exemplo, a gente tem muito aí falando de aplicação de nuvem, cloud, né? O que está rodando por baixo lá na cloud é justamente Linux, tá? Então, se tratando de servidor, o Linux é muito utilizado. Eu não reclamo do Windows, tá, pessoal? Eu não sou aqueles fanáticos, né, que falam, não, Linux na veia, tal. Não é nada disso, tá? Mas, assim, para fins profissionais, eu acho melhor trabalhar com Linux, tá? Eu acho mais fácil para desenvolver, para programar, tá? Para trabalhar com redes, então, nem se fala, tá? Que é a minha área, a área de infraestrutura. Então, é muito mais fácil no Linux do que no Windows, tá? Pelo menos para mim, tá? E acho que alguns colegas professores, alguns alunos, né? A gente, querendo ou não, a gente vai evangelizando, né? Os alunos no Linux, né? Seja do ADS, seja do técnico, o pessoal acaba aceitando bem, tá? Então, assim, para fins profissionais é muito bom.
né? Mas não que o Windows seja ruim, tá? Nada disso, tá? Ele é muito bom também, né? Mas eu acho que para fins profissionais o Linux é mais interessante. A minha opinião, tá? Se você perguntar isso para, sei lá, quem que vocês têm aula de programação aqui? Com o Fernando alguma coisa, perdão, esqueci. Sambinelli, né? Isso, exatamente. O Sambinelli, eu não sei. Acho que o Sambinelli tem mais cara de Apple Guy, não sei. Ele usa Mac, ele usa Mac. Ele usa Mac, né? Fernando, aí já é outro patamar, né? Aí realmente, bom, a Apple é fantástico, né? Máquina fantástica. E sem comparação, né? Eu realmente não tenho condições de comprar. Em questão de sistema, ou Mac ou Linux, porque o Windows ele é muito mal otimizado para PC ruinzinho, e o meu PC é ruinzinho. Então qualquer Windows, mano, destrói meu computador. Isso é uma coisa interessante também, tá? Pessoal, assim, só para deixar vocês à vontade, tá? Agradeço aí a participação de vocês. Podem ficar à vontade, tá bom? Inclusive eu vou encerrar o vídeo aqui para não ficar muito comprido, mas a gente continua aí a conversa, caso vocês queiram. Até mais, pessoal.